Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Janaelson Monteiro e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma leitura baseada no nosso book de ofertas. Eu sou o primeiro trader a trazer um book de ofertas para a plataforma NinjaTrader. Então, para você que gosta de operar fluxo, TP-Weed, assim como eu também gosto, eu gosto de operar os dois, tanto o gráfico como também o TP-Weed. Eu consigo unir essas duas técnicas e pegar as melhores operações aí no mercado americano, certo? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o nosso book de ofertas, que é essa ferramenta que você está vendo aqui. Eu vou tirar aqui o meu sistema e eu vou adicionar ele novamente. Vou vir aqui na opção novo do NinjaTrader e vou pegar aqui o M7 Flux Pro. Ele basicamente vem com essa tela e dentro dessa tela nós temos aqui book de ofertas, volume price, times and sales. Tudo isso aqui é configurável, você consegue configurar para ver aquilo que você quer ver. E aqui a gente tem essa telinha chamada contexto. Essa telinha chamada contexto, basicamente, essa ferramenta aqui, ela faz a leitura do book de ofertas, do Times and Sales e do Volume Price. Então, faz a leitura das três ferramentas principais do fluxo e com base nisso ela te dá uma direção. Ou seja, aqui pode aparecer vender, pode aparecer comprar, vai depender da análise que essa ferramenta está fazendo de todas as outras ferramentas aqui, certo? Então, basicamente, eu estou aqui durante o dia gravando esse vídeo, eu costumo operar à noite. Durante o dia eu costumo apenas estudar, então por isso que eu não estou conectado em nenhuma mesa proprietária aqui, para não me sentir tentado a operar, sendo que o meu horário padrão é à noite, belezinha? Pessoal, book de ofertas. Quando a gente vai falar sobre book de ofertas no NinjaTrader, não tem, simples assim, cara. A única coisa que pode chegar próximo de um book de ofertas no NinjaTrader é o próprio Superdom nativo, né? Então quando a gente vai falar de fluxo, o pessoal vai mostrar isso aqui para você. Vai mostrar isso aqui também para você, ó. Vai falar que fluxo é basicamente isso daqui. Eu não vou falar que é certo, que é errado, enfim. Cada um tem a sua forma de operar, beleza? Eu vou falar para vocês sobre o que eu utilizo. Eu sou o primeiro trader a criar essa ferramenta para o NinjaTrader, um book de ofertas. E a ideia do nosso book de ofertas é justamente a gente poder ver onde que o pessoal está pendurando compra e onde que o pessoal está pendurando venda. Aqui a gente não está falando de negócio fechado, que a gente está falando de intenções, certo? Aí você consegue ver que eu tenho algumas configurações aqui. Eu tenho basicamente o filtro mínimo, que eu não costumo mexer no filtro mínimo, mas eu tenho aqui, ó, o destaque. O que é o destaque? Pô, se um cara pendura uma ordem com 500 contratos, então vai destacar que o cara pendurou essa ordem com essa quantidade de contratos, beleza? Olha só, nossa ferramenta está fazendo a leitura de tudo aqui, eu já vou tentar explicar para vocês. E está indicando compra e o mercado de fato está começando a fazer um movimentozinho curto de alta, né? Compra leve por quê? Porque é uma comprinha rápida, você entra e sai logo da sua operação. Então, basicamente, aqui eu gosto de usar, isso depende muito do horário, depende muito da volatilidade, mas em um horário como esse, eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, tirar tudo aqui e colocar 25 aqui nesse destaque. Ou seja, 25 não apareceu, deixa eu até colocar 20 aqui. 20 provavelmente vai aparecer alguma coisa. Então, olha só. Sempre que alguém pendurar uma ordem com mais de 20 contratos, de 20 para cima, vai mostrar aqui no book de ofertas. Então, olha só, aqui nessas regiões aqui, ó, eu tenho bastante gente querendo vender nessas regiões. O pessoal está pendurando mais de 20 contratos nessas regiões aqui. E aqui embaixo eu também consigo ver o pessoal pendurando ordens de compra acima de 20 contratos nessa região aqui. Então, só esse filtro aqui, para você que opera fluxo, você sabe que só um filtro como esse aqui já vale mais do que o Superdom nativo do NinjaTrader inteiro. Só esse filtro aqui, ou seja, você saber onde que os players estão se posicionando para atuar no mercado. Isso já muda completamente a sua visão de fluxo, certo? Além do mais, a nossa ferramenta de book de ofertas, ela tem aqui a profundidade. O que é a profundidade? Você está vendo aqui que tem 52% do book, 51% do book está pensando em compra. Já mudou já, né? Ó. Agora 46% do book está pensando em compra, enquanto 56, 57 ali está pensando em venda. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um mercado onde o book de ofertas está mostrando para mim que a intenção maior aqui está sendo de venda, certo? Mais uma vez, é uma informação que não tem no Superdom nativo do Ninja, não tem nenhuma outra plataforma, você não consegue ver isso aqui em quase nenhum lugar, certo? Então, basicamente, a minha leitura, ela é uma leitura muito simples. Eu estou olhando para o book de ofertas, eu estou vendo ali a intenção dos players, eu estou vendo que nesse momento o preço está brigando bastante, ou seja, eu tenho muita intenção compradora e muita intenção vendedora ao mesmo tempo, está quase empatado aqui
a barra de agressão, e aí a gente vê que o preço de fato não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque eu não tenho aqui um sentimento direcional, eu tenho um sentimento empatado. A gente pode falar assim, eu tenho muita compra e muita venda ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho intenção de compra e intenção de venda quase que no mesmo nível. Isso não desloca preço. A gente consegue ver que o preço de fato não sai do lugar. E aí a gente consegue ver que tem ordem pendurada na compra e ordem pendurada na venda quase no mesmo tamanho de lote. Então isso não desloca preço. Como não desloca preço e eu estou aqui para fazer alguma coisa, então eu não vou operar. Não vou operar porque eu não tenho uma direção, certo? Eu não sei para onde que o mercado vai, não sei quem vai agredir mais, quem vai agredir menos. Então isso me faz não fazer nada na minha operação. Então essa ferramenta de book de ofertas, ela mostra exatamente isso para você. Tem uma leitura que eu faço bastante, olha só. A gente vê nesse exato momento que o sentimento comprador está perdendo. Você consegue ver que o sentimento comprador está caindo bastante. Já a intenção, o sentimento vendedor está aumentando. E de fato o preço está caindo. E olha o que, é que a nossa ferramenta está mostrando aqui, ó, venda leve. Ou seja, ela fez a leitura e ela identificou que como a intenção de venda aumentou e as ordens recorrentes de venda no Times and Sales também aumentaram, então ela vai indicar para você uma venda leve. Então nesse caso aqui, se eu não tivesse aqui para gravar esse vídeo, tivesse aqui para operar, eu estaria nesse exato momento segurando uma vendinha leve, um scalpzinho de 5, 7 ou até 10 pontos, beleza? Então se você que opera fluxo, você quiser realmente fazer uma comparação, cara, você pegar aqui o superdom dinâmico do NinjaTrader, você vai ver que é só isso. Por mais que você possa fazer uma configuraçãozinha bem boba aqui, mas, cara, ele nunca vai ser o nosso book de ofertas. Você consegue ver que visualmente e se tratando de análise, o nosso book de ofertas ele é bem mais interessante do que o superdom nativo do NinjaTrader. Tem uma leitura que eu faço e eu vou mostrar aqui para vocês que é basicamente o seguinte. O player, ele vai posicionar suas ordens. Por que, Ginel, você está falando aí o player? Porque, cara, se eu coloco aqui, eu estou no micro Nasdaq, mas se eu mudo aqui para o mini Nasdaq, por exemplo, eu vou mudar aqui para o mini Nasdaq, você vê que as ordens diminuem bastante, né? Mas olha só, apareceu aqui, ó, 26 contratos de venda. O cara está esperando para vender no 35, com 26 contratos de venda. Aí quando a gente fala player, a gente está falando o quê? Pô, você acha que uma pessoa comum vai entrar no NinjaTrader ali para operar em uma conta real com 27 mini contratos? É óbvio que não. Então, ou seja, quando a gente faz esse filtro, a gente quer ver o quê? Gente grande, a gente quer ver player posicionando ordens. Então eu tenho aqui, ó, 22 contratos no 25 e eu tenho ali 26 contratos, alguma coisa, no 35 ali naquela região, né? É, exatamente, no 35. Então basicamente é o seguinte, se o cara quer vender, ele vai posicionar a ordem dele de venda. Tá vendo que o preço está indo lá na região, ó lá, ó, já está sendo executado as vendas, pronto, o cara absorveu as vendas que tinham ali. Então basicamente é o seguinte, se um player ele quer vender 25 contratos, ele vai posicionar o 25 contratos dele lá em alguma região. Quando ele coloca a ordem dele no book, o que é que ele está fazendo? Ele está chamando o preço para ir lá onde ele está, para que aquela ordem seja negociada, certo? Então, basicamente, o que é que acontece? O cara vai, pendura a ordem dele. Olha o que é que aconteceu lá na região do 37. O preço subiu até o 37 e voltou. Tá vendo aqui, ó? Ele sobe até o 37 aqui no gráfico e ele volta. Por quê? Porque lá na região do 35 tem um cara com 26 contratos para vender. Então o preço foi lá, tentou negociar e isso aí a gente consegue ver aqui no nosso book de ofertas. O cara foi lá, negocia, etc. Olha lá, o cara já subiu a ordem dele ali para 40, ou seja, ele está chamando o preço para cima, o preço está subindo. A gente vê que entra bastante ordem comprada aqui no Times and Sales e aí, se for o caso, a gente pode pegar até uma possível compra. A gente vê que a intenção do book aumenta de venda para compra e o cara estava lá, ó, lá em cima, chamando o preço para o preço subir e o preço subiu. Então, é uma das leituras que eu faço. Eu costumo colocar um filtro aqui e eu costumo procurar onde que o player está posicionando a ordem dele. Quando ele posiciona a ordem dele em região extrema, ou seja, o preço agora está onde? Está no 40. Então, o cara coloca uma ordem lá no 60, ele está provocando uma alta no preço. O preço vai sair do 40 até o 60 para consumir aquela ordem dele. Então é uma leitura bem top, mesmo uma leitura bem profissional, que eu uso bastante aí no Tapeweed, né, na leitura de fluxo. Eu poderia falar muito mais aqui sobre o Volumetric Price e o Times and Sales, mas eu vou deixar para um outro vídeo, né? Esse vídeo aqui, o intuito era falar sobre o nosso
book de ofertas, certo? Se você tem interesse em ter essas ferramentas aqui trabalhando para você, ou seja, mostrando para você o sentimento do mercado, o fluxo e as regiões ali para você comprar ou vender, entre em contato comigo, vou deixar o meu link aqui abaixo para você falar diretamente comigo e a gente pode estar disponibilizando essa ferramenta para você. Nos próximos vídeos eu vou falar aqui com vocês sobre o Volume Price e também sobre o Times em Sales. E aí em outro vídeo eu falo também sobre a nossa ferramenta de contexto, que como eu já expliquei, né? Simplesmente essa ferramenta aqui faz a leitura dessas três, identifica o que é melhor a se fazer, né? No caso aqui uma compra leve, e aí você simplesmente vai operar a favor da ferramenta contexto, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!